Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Pai amado, por mais um dia de vida. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de te adorar, exaltar o teu nome, Senhor, de glorificar, Senhor, porque o Senhor merece, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Pai amado. Pai, obrigado, porque através do teu Filho Jesus Cristo, hoje pertencemos a Ti, Senhor. Não somos mais escravos do pecado, Senhor. O Senhor nos tirou da condenação e nos trouxe para a vida, Senhor. Vida em Ti, Senhor. Porque só há vida em Ti, Senhor. Não vamos encontrar vida em outro lugar, senão a Ti, Senhor. Precisamos, meu Deus, nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor, das nossas omissões, Pai amado. Todas as vezes, Senhor, que manchamos o Teu Evangelho, Pai amado, nos perdoe, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai amado. Precisamos, Senhor, precisamos da Tua misericórdia, do Teu amor, Senhor. Porque se não for a Tua misericórdia, vamos ser consumidos fácil, Senhor, neste mundo, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua graça, porque a Tua graça nos basta, Pai amado. Obrigado pela Tua justiça, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus longânimo em se irá, Pai amado. Senhor, se dependesse de nossos pecados, nossas iniquidades, já estaríamos consumidos, Pai amado. Mas hoje o Senhor nos olha e vê o Teu Filho Jesus Cristo em nós, Pai amado. Obrigado, Pai. Senhor, que Tua palavra, Senhor, possa chegar àquelas pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor. Naqueles lugares que ainda não ouviram falar do Teu nome, Senhor. Que Tua palavra possa chegar lá, Senhor. E Tua palavra, Senhor, chegue àquelas pessoas que Te conhecem, mas por algum motivo estão distantes de Ti, meu Deus. Que o Senhor possa resgatá-las, meu Deus. Que Teu Espírito Santo possa fazer transformação, Senhor, novamente, para que elas possam ceder ao Teu amor, ceder à Tua majestade, Senhor. Entender, meu Deus, que Tu és o único Deus, Deus verdadeiro, o Deus que sempre existiu e sempre existirá, Pai amado. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque temos a Tua palavra em mãos, Senhor. Tua palavra é viva, é eficaz, é transformadora, Senhor. E precisamos, Senhor. Precisamos de transformação todos os dias, Pai. Porque se não houver transformação, Senhor, estamos perdidos, Pai. Estamos perdidos, Senhor. Então, Pai, transforma, Senhor, nosso coração pecaminoso, nossa mente, Senhor, impura, Pai amado, e nos purifica, Senhor, nos purifica, Pai amado. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 4.
capítulo 1, versículo 4. O título desse capítulo é A Primeira Canção. E uma introdução que esse capítulo traz, diz assim: nesta primeira canção, há várias palavras relacionadas com o amor, as quais aparecem também nas outras canções. São elas: vinho, capítulo 1, versículo 2, perfume, capítulo 1, versículo 3, plantação de uvas, capítulo 1, versículo 6, lírios, capítulo 2, versículo 1, pomba, capítulo 2, versículo 14, e frutas, capítulo 4, versículo 16. E vamos à passagem, que diz assim a palavra do Senhor: leve-me com você, vamos depressa, seja o meu rei, e leve-me para o seu quarto. Ó rei, ficaremos alegres e felizes por sua causa, e cantaremos o seu amor, que é mais agradável do que o vinho. Não é sem razão que o amam, ó rei. E o devocional diz assim: Os cristãos amam Jesus com uma afeição mais profunda do que ousam dar a qualquer outro ser. Eles preferiram perder pai e mãe a se separarem de Cristo. Não se agarram firmemente a conforto terreno, mas carregam seu Senhor bem preso ao seu coração. Negam-se voluntariamente por amor a Ele, mas não são levados a negá-lo. Apenas o amor insuficiente pode ser extinto pelo fogo da perseguição. O amor do verdadeiro cristão é um córrego mais profundo que este. Homens trabalharam para separar os fiéis de seu mestre. Porém, através dos séculos, seus esforços foram inúteis. Nem coroas de honra, nem olhares de ira desatariam este num górdio. Este não é uma ligação rotineira que o poder do mundo poderia finalmente dissolver. Nem o homem, nem o demônio encontraram uma chave para abrir essa fechadura. Jamais a destreza de Satanás foi mais falha do que quando a executou, buscando rasgar em pedaços esta união de dois corações divinamente unidos. Está escrito, e nada pode apagar a frase: não é sem razão que te amam. A intensidade do amor do justo, entretanto, não deve ser julgada pelo que aparenta, mas pelo que é seu anseio. Nosso lamento diário é capaz de reter. Nosso lamento diário é que não conseguimos amar o suficiente,
que nosso coração seja capaz de reter mais e ir além. Como Samuel Rutherford, suspiramos e clamamos. Oh, se todo o amor pudesse percorrer a terra e chegasse até o céu. Sim, o céu dos céus e 10.000 mundos. Eu o lançaria sobre o belo, o único e belo Cristo. Ai de nós, por mais longe que possamos chegar, isso não passa de um palmo de amor. E nossa afeição não passa de uma gota em um balde, comparada com seus desertos. Meçamos nosso amor por nossas intenções, e certamente será elevado. E é assim que cremos que nosso Senhor o julgará. Ó, que possamos entregar todo o amor de nosso coração àquele que é totalmente amável. Amém. Vamos para a leitura em Jó. Jó capítulo 22. E o capítulo 22 diz assim: Terceira fala de Elifaz. Você cometeu muitos pecados. Uma introdução que vai do versículo 1 ao 30 diz assim: O terceiro diálogo. O terceiro diálogo, capítulo 22, versículos 1 a 27, e capítulo 23. Começa com a terceira fala de Elifaz. As suas falas anteriores estão nos capítulos 4 e 5. E capítulo 15. Essa terceira fala pode ser dividida em 3 partes. Primeira parte. Jó é acusado de agir como as pessoas mais. Capítulo 1, versículos 1 a 11. Segunda parte. Os maus pensam que Deus está longe e não os controla. Versículos 12 ao 20. Terceira parte. Elifaz aconselha Jó a se humilhar diante de Deus, e Deus o aceitará. Versículos 21 ao 30. E o capítulo inicia assim: Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: Será que uma pessoa, por mais sábia que seja, poderia ser útil para Deus? Será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Que lucro tem? Que lucro tem ele se você é correto em todas as coisas? Se ele o castiga e o chama para prestar contas, não é porque você o adora, com todo o respeito, mas sim porque cometeu muitos pecados e as suas maldades não têm conta. Como garantia de um pequeno empréstimo, você ficará com as roupas dos seus patrícios, e assim os deixará nus. Você não dava água para as pessoas cansadas, nem comida aos que tinham fome. Você usou a sua posição e o seu poder
para se tornar o dono da terra. Você roubou e maltratou os órfãos, e nunca ajudou as viúvas. Por isso, agora você está cercado de perigos, e de repente o medo toma conta de você. A escuridão é tanta que você não enxerga nada, e uma enchente o arrasta. Você quer andar no caminho dos maus? Deus está nas alturas do céu. Ele olha para baixo e vê as estrelas, embora elas estejam lá no alto. Mas você pergunta: será que Deus sabe alguma coisa? As nuvens escuras ficam no meio. Como é que ele pode nos julgar? Jó, você acha que as grossas nuvens não deixam que Deus nos veja? Quando ele está passeando pelo céu? Será que você quer andar nos caminhos que os maus têm seguido desde os tempos antigos? Eles morreram de repente, como se fossem levados por uma enchente. A Deus eles diziam: deixe-nos em paz. E comentavam: o que pode o Todo-Poderoso fazer em nosso favor? Foi Deus quem encheu de coisas boas as casas dos maus. Porém, eu não quero pensar como eles. As pessoas honestas ficam alegres, e as corretas riem. Ao verem que as riquezas dos maus são destruídas e que as sobras são devoradas pelo fogo. Faça as pazes com Deus. Jó, faça as pazes com Deus. Deixe de tratá-lo como inimigo, e assim ele dará a você tudo o que há de bom. Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração. Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, se você acabar com a maldade que há na sua casa, se o ouro mais precioso não tiver valor para você e for como pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa. Ele será a sua alegria, e você poderá olhar para ele com confiança. Ele ouvirá as suas orações, e você lhe dará o que prometer. Tudo o que você fizer dará certo, e a luz brilhará no seu caminho. Deus rebaixa os orgulhosos, mas salva os humildes. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do capítulo 22 de Jó. Capítulo 22, versículo 2. Ser útil para Deus. Parece que ele está repetindo o que Jó tinha dito há pouco. Referência a Jó 21, versículo 22. Ninguém pode ajudar ou ensinar a Deus.
É Deus quem ensina e corrige as pessoas. Capítulo 22, versículo 3. Será que interessa? Referência Jó, capítulo 35, versículo 6. Capítulo 22, versículo 4 de Jó. Prestar contas no tribunal. Referências: Jó capítulo 9, versículo 32 e capítulo 14, versículo 3. Capítulo 22, versículo 5. Muitos pecados. Nos versículos 6 a 9, ele apresenta uma lista de pecados que são todos próprios de um homem poderoso, que oprime os pobres e necessitados, e os faz sofrer. Os livros do Antigo Testamento condenam esses pecados e ensinam que devem ser tratados. Os livros do Antigo Testamento condenam esses pecados e ensinam que devem ser tratados com generosidade os pobres, os estrangeiros que vivem no país, as viúvas e os órfãos. Referências: Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, capítulo 24, versículo 17, Provérbios capítulo 14, versículo 31, Isaías capítulo 33, versículo 15, Jeremias capítulo 22, versículo 3 e Amós capítulo 5, versículos 11 a 12. Mais tarde, Jó vai rebater as acusações de Elifaz, falando sobre como sempre tratou bem os pobres. Referências: Jó capítulo 29, versículos 12 a 17, capítulo 31, versículos 16 a 23 e versículos 38 a 40. Capítulo 22, versículo 6. Como garantia, ficava com as roupas. Em Amós, capítulo 2, versículo 8, o texto de Deuteronômio, capítulo 24, versículos 12 a 13, manda devolver a capa de uma pessoa pobre antes do pôr do sol, pois ela a usaria como cobertor. Capítulo 22, versículo 7 de Jó. Não dava água, nem comida. Referências: Deuteronômio, capítulo 24, versículos 19 a 21. Provérbios, capítulo 22, versículo 9. Isaías, capítulo 32, versículos 6 a 7. E Ezequiel, capítulo 18, versículo 7. Capítulo 22, versículo 8. Se tornar o dono da terra. Referências: Provérbios, capítulo 23, versículo 10. Isaías, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 22, versículo 9. Órfãos e viúvas. Órfãos e viúvas não tinham fonte permanentemente de sustento. Sem a proteção do pai ou do marido, eram o alvo preferido dos aproveitadores.
Referências: Jó capítulo 6, versículo 27. Jó capítulo 29, versículo 12 a 13. Salmos 146, versículo 9. E Isaías capítulo 1, versículo 17. Capítulo 22, versículo 10. Por isso agora, ele faz conclui, Jó está sofrendo por ser mau, cercado de perigo. Referências: Jó capítulo 18, versículos 8 a 10 e capítulo 19, versículo 6. Capítulo 22, versículo 12. Nas alturas do céu. Referências: Salmos 14, versículo 2. Isaías capítulo 40, versículo 22. Capítulo 22, versículo 13. Mas você pergunta: os amigos de Jó não citam corretamente. Ele não pensa como os maus. Referência: Salmos 73, versículo 11. Pelo contrário, Jó tinha reclamado que Deus o observava demais. Referência: Jó capítulo 7, versículo 7 a 19. Capítulo 22, versículo 14. Céu. Isto traduz círculo do céu, referindo-se ao horizonte. Referência: Provérbios capítulo 8, versículo 27. Onde, segundo o pensamento da época, Deus passeava para inspecionar a terra. Capítulo 22, versículo 17. A Deus eles dizem. Ele repete mais ou menos o que Jó tinha dito em Jó capítulo 21, versículos 14 a 16. Capítulo 22, versículo 19. As pessoas corretas riem. Trata-se de um riso de zombaria. Referência: Salmos 52, versículos 6 a 7. Capítulo 22, versículo 21. Deixe de tratá-lo como inimigo. Jó havia reclamado que Deus o tratava como inimigo. Em Jó capítulo 19, versículo 11. Capítulo 22, versículo 22. Guarde as palavras dele no seu coração, para lembrar, meditar e obedecer. Referências: Salmos 40, versículo 8 e Salmos 119, versículo 11. Capítulo 22, versículo 23. Voltar para o Todo-Poderoso. Referências: Isaías, capítulo 31, versículo 6. E capítulo 44, versículo 22. E capítulo 55, versículo 7. Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Zacarias, capítulo 1, versículo 3. E Malaquias, capítulo 3, versículo 7.
e se humilhar. Segundo uma versão antiga, o texto hebraico traz: você será edificado. Capítulo 22, versículo 24. Se o ouro não tiver valor para você. Jó perdeu tudo, mas pode ainda ter amor às riquezas. Referência: Salmos 49, versículos 6 a 7. Quando a riqueza maior é Deus. Versículo 25. Capítulo 22, versículo 27. Dará o que prometer. Nas orações, era costume prometer um sacrifício ou uma oferta. Dependendo da resposta positiva de Deus ao pedido feito. Números, referência Números, capítulo 30, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21. Salmos 50, versículo 14. Salmos 61, versículos 8. E Salmos 65, versículo 1 e 2. Capítulo 22, versículo 28. A luz brilhará no seu caminho, em contraste com a escuridão que o cerca no momento. Referências: Jó, capítulo 11, versículo 17. Capítulo 19, versículo 8. Capítulo 22, versículo 11. Capítulo 33, versículo 28. E Salmos, capítulo 18. Salmos 18, na verdade, versículo 28. Salmos 97, versículo 11. Salmo 119, versículo 5. E Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Capítulo 22, versículo 30. Ele o salvará se você for inocente. Segundo algumas versões antigas, o texto hebraico, que não é claro, traz: ele salvará aquele que não é inocente. E é isso, gente. Capítulo 22 de Jó. Que Deus os abençoe.